Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos de Custo. Acumulamos alguns vídeos gravados, né? Se você não viu todos, dê uma olhada lá na nossa playlist. E agora nós vamos trazer aqui para vocês o vídeo de revisão. Vamos então ver alguns tópicos importantes, ok? Então esse é o nosso vídeo de Fundamentos de Custos, ou vídeo de Fundamentos de Custeio, com detalhamentos das aulas anteriores, mas com apenas alguns tópicos, né, selecionados para vocês relembrarem as principais ideias, mas se você não assistiu ou se vocês precisa relembrar com mais detalhes, aí a ideia é que vocês assistam novamente os vídeos, ok? Então vamos ver aqui nosso vídeo de revisão. Então aqui no nosso vídeo de revisão, nós teremos alguns tópicos selecionados. Então você se lembra? Você consegue dizer claramente o que são custos, despesas, se há diferença entre os dois? Ou você sabe o que são custos diretos, indiretos, fixos e variáveis? Ou como, né, eles são usados na hora da precificação? Então, vamos relembrar principalmente como classificar aí os gastos, ok? É uma questão fundamental aí no fundamento de custeio, é essencial, né? Ela é a base de toda a disciplina, a diferenciação dos tipos de gastos. Vamos então ver, vamos relembrar. Então, aqui relembrando, né, basicamente, a ideia de custo, que é essencial, que seria aqui o custo como sendo um gasto, né, que está relativo a um bem ou um serviço, utilizado na produção de outros bens ou serviços. Então, tudo que está diretamente relacionado com a produção ou o serviço, né, que a empresa oferta, esse gasto ele vai ser um custo. E você guardando principalmente a definição de qual gasto, né, se caracteriza como custo, fica tranquilo para depois você entender os outros gastos que são despesas, que seriam, né, bem, aqui como está descrito, né, o bem ou serviço consumido direto e indiretamente para obtenção de receitas. E investimento também é mais fácil de perceber quando você pensa, né, em algo que não ocorre o tempo inteiro, algo que vai trazer benefícios futuros. Então, você consegue diferenciar bem também o tipo de gasto e investimento. Mas, em essência, se você guardar o que são os custos, que tipo de gastos, né, você consegue aí tranquilamente classificar os demais, ok? Então, esses são tópicos essenciais para que você possa, assim, guardar, né, e desenvolver várias questões diferentes. Temos também aqui os tipos de custos, que é importante que vocês repassem, voltem a estudar aí os custos fixos, variáveis, já falamos também nas nossas aulas anteriores, tá? Como o próprio nome fala, né, os fixos eles não se alteram em função do volume de produção, ou seja, são gastos que produzindo pouco, produzindo muito, você terá de qualquer forma, certo? E variáveis, né, aí sim eles mudam conforme você produz mais ou você produz menos. Temos também aqui a questão dos custos diretos e indiretos, que é importante vocês relembrarem, né? Os custos diretos você consegue, né, atribuir a um produto ou um serviço sem nenhuma dúvida. Você sabe que ele é especificamente da produção ou de um determinado serviço que a empresa oferta. E o custo indireto você não tem essa certeza. Então você precisa de um método de rateio. Nós falamos nos nossos vídeos anteriores sobre alguns métodos de rateio, né? Que podem estar relacionados com vários critérios, né, que podem ser desenvolvidos. Alguns exemplos de custos indiretos seriam o aluguel do prédio da fábrica, né, o salário dos supervisores da fábrica, seguros da fábrica, materiais de limpeza. Alguns exemplos de custos diretos, né, seria matéria-prima e mão de obra direta, né? Se eles são um material específico daquele produto, né, ou para ofertar um determinado serviço, ou a mão de obra direta, então não há nenhuma dúvida e você consegue classificar tranquilamente como custo direto. Então, quando você tem os custos indiretos, surge a necessidade do rateio, já falamos sobre os métodos de rateio, é importante que vocês revisem também. Nos vídeos anteriores damos mais detalhamentos, ok?
Margem de contribuição, você se lembra do que se trata? Então, a margem de contribuição é a diferença entre o valor da venda e os valores dos custos e das despesas específicas desta venda, ou seja, a diferença entre receita, né, valor de venda, né, e o que você teve como custo ou despesa relacionada àquela venda. Então, a diferença é a margem de contribuição. E aí a margem de contribuição vai ajudar que você consiga, né, pagar aí as despesas fixas, né, para que você possa, a partir de então, gerar o lucro. Temos aqui, principalmente, a ideia de pagar as despesas fixas, mas é lógico que também cobrir custos e despesas no geral, né, mas principalmente com enfoque nesse momento nas despesas fixas. Ponto de equilíbrio. Você se recorda, você se lembra, né? O que seria ponto de equilíbrio? Então, ponto de equilíbrio, ele está relacionado com o que a gente acabou de ver, que é a margem de contribuição. Se você pega os custos fixos, né? E você divide pela margem de contribuição, você consegue aí ver quantas unidades que você precisa vender para poder ter o equilíbrio. O que seria o equilíbrio? Aquele momento que você não tem mais nem, você ainda não tem lucro, mas também não tem dívida, né? Você conseguiu cobrir as suas despesas fixas, seus custos fixos. Então, você conseguiu aí equilibrar a balança. Então, quanto que é necessário vender para atingir esse ponto? Então, você faz uma divisão, que seria os custos fixos, incrementais, e a margem dividido pela margem de contribuição. E você pode fazer, né, no caso aqui, a margem de contribuição unitária, né, porque quando eu falei da definição de margem de contribuição, tem a margem de contribuição no geral. Se você não calculou a margem de contribuição unitária, você pode fazer aquela diferença que gera a margem de contribuição entre preço, né, e os custos fixos. Fez a diferença, está no bruto, está no geral, né, você divide pelo número de unidades. E aí você vai ter a margem de contribuição unitária que você precisará aqui para fazer esse cálculo de quantas unidades que você precisa vender ou produzir e vender, né, para depois você conseguir equilibrar e chegar ao seu ponto de equilíbrio. Então, é importante que vocês relembrem também aí os tipos de rateios, né? Já falamos nos vídeos anteriores, né? Por recebimento de vendas, por área ocupada, por quantidade de pessoas diretas envolvidas ou por custos diretos. Então, são alguns critérios de rateios. Também já falamos em vídeos anteriores sobre o custeio ABC, como é feito no processo de direcionar, né? Por meio de você faz uma análise das atividades, aí depois você tem uma metodologia bastante eficaz, que você tem os direcionadores dos custos por atividades, mas há toda uma análise, há todo um processo de implementação nesse processo aí de distribuição dos custos, que é chamado de custeio ABC, que é, como eu já falei anteriormente, é um método caro, as grandes empresas conseguem implementar, as menores provavelmente não conseguirão, porque existe uma integração entre as áreas que é importante, processos, e ao mesmo tempo um trabalho multidisciplinar e muito investimento. Esse investimento ele pode ficar pesado para as empresas que não são ainda, né, de porte grande, são as empresas pequenas, médias, isso pode ser um processo caro, mas é muito eficaz o custeio ABC para fazer a distribuição aí dos custos indiretos, sem você precisar de um rateio, os rateios comuns, que são aqueles rateios que você cria algum critério, mas eles têm várias falhas, né? E podem até prejudicar um produto, sendo precificado muito acima do mercado, porque o rateio não foi feito da forma adequada. Então, o custeio ABC, sem dúvida, gera uma competitividade muito boa nos preços, porque é a forma uma das formas mais eficazes de fazer a distribuição de custos indiretos. Então, aqui temos o nosso treinamento. É sempre bom vocês fazerem questões, né, para poder ver como estão. Então, aqui, imagine que você fez uma pesquisa na internet, você achou alguns restaurantes que entregam, né, restaurantes que entregam a comida, um serviço chamado delivery, e aí você tem essa questão, né, considerando que uma empresa
de delivery cobra do restaurante 30% do valor da refeição entregue e uma outra concorrente cobra 25%, aí tem as perguntas, né? As perguntas, melhor dizendo, as alternativas para você ver qual que é a correta. Ó, a venda de uma refeição de R$ 50 teria um custo de R$ 15 para a empresa A. A venda de uma refeição de R$ 40 teria um custo de R$ 12 na empresa B. E a venda de uma refeição de R$ 30 teria um custo de R$ 7,50 na empresa A. É correto que se afirma em? Então, aqui eu deixaria a sugestão para que vocês parassem o vídeo, pensassem e depois olhassem a resposta, tá? Então, ó, qual que é? Supondo que já pararam, pensaram, agora vamos seguir. Então, aqui, qual a alternativa? Só a primeira, só a terceira, a primeira e a segunda e a terceira, ou a 1, 2 e 3? O que vocês acham? Vamos ver, então, a resposta? Então, a resposta correta é a alternativa A, porque se você fizer as contas com as porcentagens, né, sugeridas para a empresa A e B, você teria aqui na afirmação 1, ela está correta porque 30% de 50 daria exatamente 15. Seria esse o custo daquela operação. E a afirmação 2, ela está incorreta porque pegando os 25% da outra empresa, né, que é o padrão que foi definido no enunciado, você acha que 25% de 40 dá 10, né, e na alternativa está sugerindo 12, então está errado. E aqui a afirmação 3 está incorreta também, porque pegando o valor de R$ 30, 30%, né, porque é o valor da outra empresa, aí você teria 30% de R$ 9, e aqui no nosso enunciado está marcando 7,50 para a empresa A, estaria incorreto. Então, só a 1 estaria correta, ok? É um exercício que envolve basicamente porcentagem, né? Se você não lembra a porcentagem, você pode assistir esse vídeo aqui que fala de porcentagem em regra de 3. É um vídeo aqui também do canal. Se você puxar lá no canal, você vai achar tranquilamente, mas depois eu deixo embaixo desse vídeo o link para vocês verem, tá bom? E aqui a última questão para vocês pensarem. Esse modelo de questão é bem interessante, tem um porquê, né? Aqui, ó. Considerando esse contexto, né, o contexto lá das pesquisas que fizemos lá no Google, buscando empresas, né, que entregam a comida, né, o serviço delivery, pensando ainda nessas empresas, né, pensando que o rateio a primeira afirmativa, né, a primeira asserção, melhor dizendo, o rateio é uma forma de alocar os custos da empresa nos seus produtos, porque todos os custos precisam ser rateados. Então, você tem que pensar nesse modelo de questão se as duas são verdadeiras, se as duas são falsas e como elas estão relacionadas. Será que a segunda justifica a primeira? É o que vocês vão encontrar aqui nas possibilidades das alternativas, né? Então, é verdade que o rateio é uma forma de alocar custos da empresa nos seus produtos? E todos os custos precisam ser rateados? O que vocês acham? Para um pouquinho o vídeo para pensar. Aí eu já dou a resposta, ok? Vamos lá? Então, aqui, a alternativa correta é a A. Então, as empresas, elas têm os custos chamados diretos, correto? Os custos diretos você não precisa ratear. Você já sabe de qual produto ele, né, deve ser direcionado e qual ele se aplica. Então, você só precisa fazer rateios de custos indiretos. Então, esse é um ponto muito importante. Você faz rateio não de todos os custos, mas só dos custos indiretos. Então, a alternativa correta aqui, ó, é a primeira aqui, por quê, ó? A asserção 1 é verdadeira, é verdade, né? Porque o rateio é uma forma de alocar custos, né, nos seus produtos, é verdade. Por quê? Todos os custos precisam ser rateados? Não, não são todos os custos que precisam ser rateados. Por quê? Porque existem os custos indiretos, né? Perdão, diretos, né? Os diretos não precisam ser rateados. Os diretos você já sabe de qual produto ele se trata, A, B ou C, você vai direcionar sem rateio, ok? Então, a alternativa correta é que a proposição 1 é verdadeira e a 2 é falsa, tá? Que é a alternativa A. Então, pessoal, é importante praticar, rever questões, rever atividades, tá? Rever os vídeos anteriores. Então, essa é a nossa aula de revisão, ok? Então, concluímos aqui a nossa aula de revisão. Sucesso aí nas atividades, na prova, né, que vocês têm adotado no calendário.
que eu já postei também no aviso, né, da disciplina. E qualquer dúvida, vamos nos falando, ok? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.